Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Ai, ai. A Shakira chora, para variar. Bom, gente, são coisas que o Senhor faz, amém? Cura, restauração, Ele nos aproxima. Essa experiência que o Rafael, ele viveu há poucos meses atrás, foi algo muito forte. A gente ouve algo, de repente, e a ficha vai caindo depois, né? Porque se a gente parasse só por aqui nessa noite, o nome do Senhor já teria sido exaltado o suficiente por nós. Um milagre, cura da parte do Senhor, vendo alguém se prostrando diante dele e clamando por um toque da sua parte. E o Senhor, Ele continua vivo, e por isso esses sinais, eles continuam a nos seguir. É mais ou menos assim: se eu estiver presente, haverão sinais. Amém? E esses são os sinais que Deus está fazendo. E esses sinais, como na semana passada nós entendemos sobre isso pela palavra, eles continuarão acontecendo e eles se intensificarão. Os sinais da parte do Senhor, as maravilhas, as coisas que nós já temos provado, vivido e muito mais. Nós vamos viver algo que nós nunca vivemos, nenhum de nós. Eu não estou falando de repente para você que tem já alguma experiência com o Senhor, eu estou falando mesmo para aqueles que já têm muita experiência com o Senhor, que já viveram coisas incríveis, que já testemunharam cura, coisas que você sabe que foram sobrenaturais dentro de você e também na vida de outras pessoas, Deus se manifestando de todas as formas. Na semana passada, ou retrasada, foi retrasada? Passada. Eu gravei um podcast que ele vai estar na terça-feira agora, às 7 horas da noite no ar. Foi com uma amiga da família da Shakira. E eu nunca vi alguém, porque a Shakira é a Shakira, todo mundo sabe quem é a Shakira. A Shakira, eu nunca vi alguém, porque ela estava ali sentada assistindo, eu nunca vi alguém chorar por mais de 2 horas. Porque foi muito forte, né? Foi muito especial aquilo que a Natália, ela trouxe para nós. Ela falou muito da sua experiência com Deus, do luto que ela viveu. Não vou ficar falando sobre essa história, para você poder assistir, ter várias surpresas do Senhor na tua vida. Mas aconteceu algo inusitado para ela ali, né? Porque ela veio para entregar algo, mas ela recebeu algo tão forte da parte do Senhor, que diz respeito também aos sinais, a forma que Deus ele está se manifestando a nós e fazendo questão de falar para cada um de nós que Ele está presente, que Ele está ouvindo e que Ele conhece o nosso coração, as nossas necessidades, quaisquer que sejam. A gente gravou esse podcast no sábado de manhã. Na sexta-feira à noite, nós ficamos aqui em vigília, foi naquela semana da vigília. Nós saímos daqui tarde da noite, mas chegou o momento da vigília, que foi um tempo ali muito forte da presença do Senhor, onde muitos começaram a receber da parte de Deus, do Espírito Santo, visões. E essas visões começaram a ser repartidas aqui. Muitos vinham à frente, a gente orava com essas pessoas e a gente repartia essas visões, coisas muito pontuais da parte de Deus. Em um determinado momento, Deus me deu uma visão. E essa visão, eu fiquei ali, olhando para o Senhor, eu falei, Deus, para quem é? Porque era algo muito específico. Mas eu não entendi que era para alguém que estava naquele momento na reunião,
Então eu guardei para mim, não reparti com ninguém, porque eu via que tinha alguns detalhes ali naquela visão. Nós terminamos a vigília, enfim, acabamos tarde, já emendamos, foi logo cedinho, a gente gravou esse podcast, e de repente a Natália contando da história dela, muitas situações aconteceram na sua vida, desde de moça, né? Com respeito ali, antes de casada, depois de casada, com os seus filhos, enfim. E ela começou a falar que ela tinha tido uma visão, mais ou menos, não lembro se era visão ou sonho, que ela via a vida dela como um quebra-cabeça, mas esse quebra-cabeça ela enxergava só montado no meio. Não sei aqui quem já montou um quebra-cabeça, aqueles quebra-cabeças de 5.000 peças para cima, né? Que ficam na mesa ali, dias, né? E geralmente a gente vai montando pelos cantinhos, né? Que a gente pega ali as peças mais comuns, a gente tenta montar, pelo menos a gente fazia assim em casa, a gente montava ali as laterais e ia preenchendo. Mas ela via nesse quebra-cabeça que só estava o meio pronto. Ela não enxergava exatamente aquela cena, mas ela via aquele meio do quebra-cabeça. E a hora que ela começou a falar sobre isso, eu lembrei da minha visão. A visão que eu tinha tido era exatamente essa, na sexta-feira, antes dessa gravação. E na minha visão, eu via um quebra-cabeça igualzinho e estava formado só o centro. Era como que se aquilo fosse a coisa talvez mais importante que tinha acontecido até então, e todas as coisas que faziam parte da vida, ou dessa cena, já tivessem acontecido, mas ainda tinha muita coisa para acontecer. Mas o principal já havia aparecido. Só que eu via essa cena a partir do meio, ela sendo montada. E daí eu vi que, a partir do centro, começava a aparecer um céu azul. Então eu vi um céu azul maravilhoso, na sequência dessa minha visão, e eu via numa parte ali do céu, um castelo da Disney, sendo acrescentado. Muito específico, né? Só que daí eu comecei a contar para ela. Eu falei para ela, olha, Deus me deu uma visão, eu expliquei isso para ela, então eu acho que essa visão é para você, porque eu vi a mesma coisa, eu vi uma cena, um quebra-cabeça, só que ele começou a aparecer outras partes, e eu vi esse céu, e eu vi o castelo da Disney. Bom, nesse momento você vai precisar assistir para ver a reação dela, né, Shakira? Ela começou a chorar de uma forma assim, que você sente que Deus, na verdade, trouxe algo para ela. Por quê? Porque toda a situação que ela estava vivendo até então, nos seus últimos anos de vida, nas suas todas situações dramáticas, ela tinha entendido, por situação após situação, que ela nunca teria uma vida normal. Ela nunca teria um céu azul na vida dela. E ela falou para Deus o seguinte, que Deus, eu vejo que na minha história nunca vai ser uma história como a Disney, por exemplo. Um filme da Disney onde tem um final feliz, porque já já vai ter uma nova tragédia. E a hora que eu começo a falar isso para ela, fez muito sentido. Por quê? Porque Deus, de uma forma muito carinhosa e milagrosa, trouxe para ela uma palavra que somente um Deus, que se preocupa muito conosco, que Ele conhece de fato os nossos corações e as nossas palavras, assim como o Rafael disse agora há pouco, assim como a Natália disse para o Senhor que a vida dela, no coração dela e na própria expectativa e esperança, nunca seria dessa forma, e Deus ouve essa oração, e Deus faz com que ela, de uma forma totalmente inusitada, para não ser ninguém do meio dela que já conhecesse talvez a história ou aquela oração, ela ouvisse. E ela tem um encontro ali com a presença do Espírito Santo naquele momento, porque Deus fala para ela que sim, a vida dela teria um céu azul daqui para frente. Ela poderia ter experiência não, ela poderia ter esperança, e ela sim teria um final feliz. Tudo sob o controle do Senhor na vida dela.
É um milagre, não é? É um milagre. Mas talvez, a respeito também de visões, nós temos vivido isso. A gente tem um grupo, se você não sabe ainda, de intercessão nessa casa, onde muitas coisas têm acontecido ali, né? Muitas visões têm chegado da parte do Espírito Santo, coisas que a pessoa que recebe sabe que é Deus que está trazendo aquilo. Nós tivemos uma sala profética, que na verdade faz tempo que essa sala profética não abre essas portas, né? Eu acho que a gente precisa repensar o horário de funcionamento dessa nossa sala profética. Quem acha que sim, levanta a mão. Porque na última experiência que nós tivemos com essa sala profética aberta, da mesma forma, Deus, Ele trouxe algumas coisas que foram muito específicas. E o que é isso? Nada mais do que os sinais. Sinais da presença de Deus, sinais da presença do Espírito Santo, sinais que Deus traz para nós entendermos que Ele está presente, que Ele ainda se manifesta. Mas como nós vimos na semana passada, não para por aí, porque a expressão toda é aquela que nós como igreja, nós estamos buscando neste momento, amém? E nós decidimos parar tudo, para nós olharmos se nós estamos vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para nós como igreja. Nós, não é que não estejamos satisfeitos, mas nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor chamou para a sua igreja experimentar, todas as coisas, todos esses milagres que nós já temos presenciado neste lugar, mas muito mais, aqueles que talvez no nosso coração ainda exista alguma desconfiança. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, capítulo 16, do versículo 13 ao 17, diz assim: chegando Jesus a uma região, a região de Cesareia, perguntou àqueles que estavam próximos a ele, os seus discípulos: quem as pessoas estão dizendo que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde no versículo 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus imediatamente: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Filho do Deus vivo. E quando nós conhecemos o Senhor dessa forma que foi revelada ali para Pedro, para nós da mesma forma não existirá limites, porque o que Pedro ele tem revelado para ele nesse momento, e que passa a ser uma revelação para a igreja de Jesus, para aqueles discípulos que estavam caminhando com o Senhor, porque Jesus valida essa revelação, é que todos aqueles precisariam conhecer Jesus agora como este homem sobrenatural, o Filho do Deus vivo. Mas nós sabemos que isso é uma revelação, porque Jesus fala sobre isso. Quem revela que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo é somente o Pai. Através de uma experiência nossa, pessoal, com a sua presença e com o seu poder. E Jesus faz então essa pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E essa resposta, geralmente, ela vem daquilo que nós ouvimos falar de Jesus, do que as pessoas estão ouvindo falar a respeito de Jesus. Porque Jesus, como Filho do Deus vivo, vai precisar ser para nós uma revelação do mesmo tamanho que foi para Pedro. Porque nós sabemos que muitas pessoas hoje conhecem Jesus de ouvir falar.
talvez alguns de nós, hoje neste lugar, ou que estão acompanhando essa gravação, têm conhecido Jesus de alguma forma. Eu me lembro de uma experiência que nós tivemos há muitos anos atrás, quando nós fomos para Israel. Nós ali tínhamos um guia. Esse guia, ele era um homem muito inteligente. Ele era um brasileiro, só que ele estava ali em Israel, em Jerusalém, já, se eu não me engano, há mais de 40 anos. Era um senhor. Se você quiser visualizá-lo, e se você assistiu Caverna do Dragão, ele era o mestre dos magos, exatamente a mesma pessoa. Era um senhor baixinho, cabelo igualzinho. E ele era professor de geografia e de história da Universidade de Jerusalém. Conhecia pouco, né? E ele era o nosso guia. Nós estávamos no ônibus e nós íamos para vários lugares. E ele sabia que nós éramos cristãos, protestantes, evangélicos, do fogo pentecostal dos últimos dias. E ele nos levava aos lugares que eram os lugares exatos. Alguns que não tinha ali montado uma estrutura para vender souvenirs, etc. Mas ele falava, bom, já que eu sei que vocês sabem, né, da Bíblia, então eu vou levar vocês nos lugares exatos. E a gente ia. Cada dia a gente ia num lugar que era incrível. E lá a gente lia algumas passagens que são citadas na Bíblia. E para nós, meu Deus, era uma experiência incrível, porque tudo aquilo que a gente lia e imaginava, de repente a gente passa a enxergar. É incrível. Se você ainda não foi para Israel, não agora, né, porque não está num bom momento, mas eu aconselho você viver essa experiência. No final do nosso tempo ali, depois de conhecer muitos lugares e ver o entusiasmo que aquele homem chamava Noah, ele falava para nós a respeito dos lugares, da própria Bíblia, das histórias todas, ele de alguma forma deixou escapar que ele não era um crente em Jesus. E aquilo trouxe para mim uma certa, eu não sei nem a palavra, se foi uma interrogação misturada com uma indignação, com uma incredulidade de um homem como ele não acreditar em Jesus. E teve um momento que a gente estava um pouco mais reservado, eu perguntei para ele, falei, Noah, me explica pelo amor de Deus, como você não acredita em Jesus? Depois de você falar tudo isso para nós. Ele falou, não, você não me entendeu. Eu não disse em nenhum momento que eu não acredito em Jesus. Por quê? Porque eu sei de toda a história está aqui, nós estamos ainda vivendo essa história, nós temos lugares onde vocês foram, onde eu levei vocês, que não tem como contestar que eles não são reais e que a história aconteceu. Não tem como contestar pela história que essa família e essas outras que a Bíblia descreve nos evangelhos não existiram, não tem como para nós. Historicamente é comprovado os lugares que eles viveram, as sinagogas que eles visitaram, tudo isso é comprovado para nós. Eu sei que Jesus existiu, eu sei aonde eles moraram, eu conheço a história de toda aquela geração, e que foi trazendo, através de geração após geração, pessoas que hoje nós também conhecemos. A única coisa que eu não tenho certeza é que se ele é o Messias, se ele é o Filho de Deus. Porque existe uma diferença entre nós conhecermos a história, entre nós acreditarmos que tudo isso é verdade, porque isso a gente precisa superar, mas eu creio que a gente supera bem rápido, porque historicamente é comprovado. Mas a grande questão é se essas palavras que Jesus trouxe, principalmente nesse momento onde a revelação para a igreja, que nasce a partir desse momento e que nos alcança hoje, e que nós continuamos agora vivendo o papel da igreja sobre a terra, é se nós, da mesma forma como Pedro, estamos crendo que ele não foi só um personagem, não é apenas um profeta, um homem de Deus, mas que ele é o Filho de Deus. Porque se nós tivermos essa experiência com Deus,
de ouvirmos dessa forma, nós não poderemos viver mais os nossos dias da mesma forma que nós vivemos, ou talvez que nós estávamos de alguma maneira vivendo. Porque passa a ser impossível para nós, que descobrimos e temos essa revelação dentro de nós, que o Filho de Deus está vivo, e Ele continua por estar vivo, dando sinais da sua presença. Nós não poderemos nunca mais ficar indiferentes a essa verdade que nos foi revelada. Essa revelação classifica Jesus como o Filho do Deus vivo. A partir desse momento, sem limites para aquilo que Ele pode fazer. Os discípulos, após receberem essa revelação, eles começaram a agir como a igreja, que é a igreja que nós estamos procurando a ser. Amém? Agora, era tanta manifestação sobrenatural no meio da igreja, que uma das maiores dificuldades que a igreja primitiva viveu foi convencer que aqueles homens, os discípulos, eles não eram deuses. Olha só, 4 simples passagens, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, Atos capítulo 10, 26, aqui fala a história de Cornélio, que ele era um oficial do exército mais poderoso do mundo. Ele se curva para adorar a Pedro e seus companheiros, após perceber uma manifestação sobrenatural numa palavra que Pedro e os discípulos liberam para a sua vida. E nesse versículo, Pedro diz para ele: ergue-te, porque eu também sou um homem. Em Listra, a multidão disse assim para Paulo: os deuses desceram, estes homens são deuses. Mas Paulo os advertiu que eles não eram deuses, mas eles representavam o Filho do Deus vivo. Aqui Atos 14, versículo 11. Em Atos 28, versículo 6, em Malta, recolhendo madeira, o mesmo homem, Paulo, tem uma serpente venenosa que vem e o morde. Os habitantes, prevendo a sua morte, mas depois de esperarem e virem que não havia acontecido nada com ele, eles exclamam que aquele homem era um Deus. E Paulo, da mesma forma, os adverte. E para mim, o versículo mais impactante, Atos 17, versículo 6. Os incrédulos diziam sobre os discípulos: estes que têm transformado o mundo, eles chegaram aqui. Nós também conhecemos o Filho do Deus vivo. E os sinais que Ele está presente conosco já estão se manifestando. E nós não vamos poder escapar dessa realidade espiritual que nós estamos vivendo neste lugar. Desde o início dessa casa, nós falamos para todos aqueles que entenderam que o Senhor estava os chamando para viver essa experiência conosco, que seria algo sobrenatural, que não teria a ver com pessoas, não teria a ver conosco, não teria a ver com grandes homens e mulheres de Deus por carteirinha, mas sim por pessoas que estavam buscando uma revelação da parte do Senhor e viver nessa revelação. E a revelação é a mesma. Vivermos para o Filho do Deus vivo. E começarmos a perceber cada vez mais a sua presença de todas as formas. E eu volto nesse ponto,
que talvez nós já temos presenciado em muitas delas, mas é a hora de nós rompermos o último nível dessa revelação, que é nós presenciarmos cada vez mais, sem limites, aquilo que o Filho do Deus vivo pode fazer em nosso meio, quando nós realmente tivermos essa revelação queimando dentro de nós. Queria que os músicos estivessem aqui comigo agora, a partir desse momento. Queria que você abrisse o Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5, fala de uma história que eu vejo que é o ponto que nós estamos entrando neste momento como igreja. A partir do versículo 1, diz assim: algum tempo depois, Jesus, ele subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado tanque de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles ficavam ali esperando um movimento naquelas águas. Versículo 4: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava aquelas águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Vou ler de novo. Qualquer pessoa que entrasse naquele movimento das águas era curado de qualquer doença que tivesse. Qualquer. Sem limites. Os limites, quem sempre colocou para o agir de Deus foi o homem. Fomos nós. E nós continuamos fazendo isso, colocando os nossos limites para o agir de Deus. Talvez a gente poderia investigar quais são essas motivações que nos levam a não dar alguns passos em direção àquilo que é 100% da palavra de Deus revelada para nós. Pode ser medo, pode ser frustração. O que mais? Mas o texto continua. Um dos que estava ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, simples assim: levanta-se, pega a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a maca e ele começou a andar. Amém? O homem que ficou 38 anos esperando a sua cura junto a um lugar que ele sabia que era um lugar de milagres, mas que ele não sabia que de repente aquilo tudo poderia mudar, que não era algo mais eventual que acontece com alguém, porque talvez é nesse momento que nós estamos. Talvez essa é a nossa fé hoje. Eu creio. Eu vi isso acontecendo com a família do Rafael. Ouvi hoje. Alguns momentos o Senhor vem e agita as águas. Mas o que Jesus ele mostra aqui para nós
é que a partir desse momento onde ele se manifesta e essa revelação, ela encontra um coração que crê que a presença dele, por ser o Filho do Deus vivo, a partir daquele momento, sempre, absolutamente sempre, pode mover as águas, para que da mesma forma, qualquer doença encontre-se com o poder do Filho de Deus. Talvez esse seja, ou essa seja a nossa prova de fé nesse momento. Para aquele homem, aquela espera terminou quando Jesus, o Filho do Deus vivo, ele entra em cena e altera então o status daquilo que era de uma forma e passa a ser outra a partir da sua presença. Se nós não estivermos atentos para essa nossa condição espiritual, que a partir desse momento passa a valer para nós, e essa revelação que todos nós precisamos carregar, nós poderemos viver uma vida conformados, com limitações naturais, mas que todas as vezes que nós nos encontrarmos com esses textos, de novo uma bagunça vai acontecer lá dentro. Eu não sei se isso acontece com você, ou se só é com alguns, que tenta de alguma forma entender todas as coisas, mas a hora que chega em alguns momentos como esses, de milagres, não é? De coisas que a gente sabe que estão também liberadas para nós, e a gente talvez não consegue viver da mesma forma. Por que será? Malaquias 3:6 diz assim: eu, o Senhor, eu não mudo. João capítulo 14:12, aquele que crê em mim, fará também obras maiores do que eu faço, porque eu vou junto ao Pai. Esses textos nos dão segurança do que o sobrenatural da parte do Senhor é um ministério a ser vivido nos dias de hoje. Não é apenas para líderes, não é apenas para pregadores, não é apenas para pastores, não é apenas para teólogos, mas o texto diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. A descida do Espírito Santo no Pentecostes foi o início de uma fase, uma era nova de poder sobrenatural que veio para a igreja. O Espírito Santo, ele não se limitou aos apóstolos, mas foi trazido essa condição para todos aqueles que crescem. Os textos vão falar de curas, libertações, profecias, manifestações do poder, simplesmente porque o Filho do Deus vivo, que não tem limites, está presente. Qual é a nossa parte? Fé. Mas não é a fé que sabe que pode acontecer, mas a fé como certeza. Agora pensa comigo. Nós temos aqui alguém que talvez, como esse homem, há 38 anos, estava esperando um momento específico para que algo acontecesse, ele alcançasse um milagre. Nós temos visivelmente a presença do Filho do Deus vivo, que para ele basta uma palavra, não tem limites.
E agora a gente entra nesse meio, como a igreja, e a gente vai precisar participar disso. Eu e você sabemos que Deus, Ele pode fazer apesar de nós, e Ele já fez muitas vezes nas nossas vidas, não é verdade? Tantas coisas a gente sabe que foi pela pura misericórdia, pela graça, pelo amor, pela bondade. Talvez você já até falou isso para o Senhor: Deus, eu não merecia isso, eu não merecia essa cura, eu não merecia esse milagre, eu não merecia essa provisão, mas Deus faz. Mas isso não impede que Ele nos chame. O Senhor resolveu fazer a obra com a sua igreja. Ele resolveu. É algo que Ele resolveu no seu coração, nos envolver nesse momento, para que Ele pudesse continuar tendo testemunhas. E nós hoje, nessa noite, de novo, somos testemunhas. Amém? Eu queria te convidar a você ser testemunha nessa noite do mover de Deus. Pedir para você ficar em pé. Queria que você deixasse uma expectativa agora entrar no teu coração, talvez como nunca. Não tem a ver conosco, tem a ver com o Filho de Deus. O Filho de Deus. Você que está nos acompanhando agora da sua casa. Alguns não estão presentes nessa reunião por enfermidades. E eu queria dizer para nós como igreja, para todos aqueles que nos estão acompanhando agora e que eventualmente depois encontram esse vídeo: o lugar de doente é aqui. Amém? É claro que em algumas situações existe um risco de transmissão, mas em todas as outras, lugar de doente no físico e na alma é aqui. Esse é o lugar onde existe uma reunião, que o Senhor agita as águas. Muitas vezes nós não entendemos como pode ser uma sugestão maligna para nós deixarmos de receber uma cura. Nós não estamos neste lugar porque nós estamos bem, porque nós estamos com saúde, porque nós estamos com as nossas emoções em dia, porque nós estamos com as nossas finanças em dia. O texto aqui diz que a manifestação do Senhor é para alcançar os doentes e para trazer libertação. Então esse lugar é um lugar que eu quero insistir nessa noite, que é para nós virmos numa condição desfavorável e nós trazermos aqueles que nós sabemos que estão vivendo algo que nós podemos classificar dessa forma, como doenças, enfermidades ou prisões na própria alma, porque esse é o lugar onde o Senhor vai trazer cura e libertação. Fecha os teus olhos. Nós vamos começar agora a ouvir um som profético. Se envolva com esse som que vai sair neste lugar. Esse som, ele é um som que vai começar a exaltar a presença do Senhor. Jesus, o Filho do Deus vivo. Jesus, nós estamos aqui por causa da Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui porque nós temos expectativa, Deus, nos nossos corações, quanto àquilo que o Senhor continua fazendo. Jesus, o Filho do Deus vivo, nós queremos nos arrepender nessa hora, Senhor, por muitas vezes caminhar contigo e de longe, Senhor, e ficar enxergando aquilo que o Senhor faz sem nós nos envolvermos totalmente. Deus, o Senhor conhece se existem frustrações, medos, desconfianças dentro de nós, e nós nessa hora, Pai, com coragem, nós queremos nos aproximar mais da Tua presença, Deus, porque nós queremos fazer parte agora deste som que exalta o Teu nome, daqueles que têm essa revelação
que o Senhor é o Filho do Deus vivo e que não há mais limites nesse lugar nosso, que nós chamamos de reunião, de cultos ao Teu nome, Senhor. Ocupa o Teu lugar, Jesus. Entronizamos a Tua presença, Jesus. deixar que o Senhor agora, Ele agite essas águas que estão neste lugar. Semana passada eu falei sobre as águas do Senhor que estavam enchendo este lugar, ocupando todos os espaços. E o Senhor trouxe isso em sonho para o irmão, que depois ele repartiu comigo. Ele via esse lugar sendo inundado, e era uma água limpa que corria por este lugar, e subia, e subia. Nós
Nós vamos deixar que essas águas agora que estão aqui sejam agitadas por Jesus, o Filho do Deus vivo. Se você tem uma necessidade que você precisa agora que seja tocada pelo Filho do Deus vivo, enquanto essas águas são agitadas, enquanto os irmãos começarem a levantar a sua voz aqui, os seus instrumentos, você está convidado a vir neste lugar, para você ser tocado pela presença de Jesus. O Senhor está falando para muitos aqui nessa noite. Você quer ser curado? Ele conhece aquilo que Ele está provocando dentro de nós nessa noite. Talvez você não tenha algo que você classificaria como uma doença, mas algo que você precisa ser liberto nessa noite. Vem também, enquanto essas águas são agitadas. Nós vamos estar ungindo vocês que vierem neste lugar, porque existe algo da parte do Senhor que foi separado para nós, simplesmente porque Ele sabia deste momento e Ele veio. O Senhor Jesus está aqui. É a Tua presença, Jesus. É a Tua presença como Filho do Deus vivo, que traz nessa hora fé aos nossos corações, que traz expectativa neste lugar, expectativa de nós vermos mais uma vez os Teus sinais. E nós sabemos, Deus, que essa é a Tua palavra, porque essa palavra glorifica apenas o Teu nome. É só o Senhor que é Deus, é só o Senhor que é o Filho do Deus vivo. É só no Teu nome, Jesus, que tem poder suficiente para mudar todas as questões que são naturais, que nós podemos estar carregando há anos, mas que nessa noite o Senhor vai colocar as Tuas mãos. Aleluia.